E a gente falar um pouquinho sobre o senador Marcos Rogério, do Partido Democratas. Vai vendo, Brasil. Inclusive, é o idealista dessa fala, né, Vai Vendo Brasil. Ele deu uma declaração aí sobre o relatório final da Covid e disse que existe perseguição política contra quem apoia o governo. Mas não tenha dúvida, existiu na CPI, inclusive. Na própria CPI. Enquanto estava se ouvindo, arguindo alguns investigados, os senadores da base, às vezes foram impedidos, muitas vezes, o Omar Aziz, o Randolfo Rodrigues, o Galizé Cacarejante, muitas vezes criavam situações para impedir os senadores da base arguir as testemunhas. Vamos dar uma olhadinha então nessa declaração com imagens da TV Senado. Pode rodar. A CPI nasceu para investigar ações e omissões em relação à pandemia do governo federal, estaduais e municipais. E a CPI não pode atuar fora daquilo que é o objeto, o fato determinado. Ele incluiu na CPI a investigação sobre fake news, que tem uma CPI que investiga isso aqui no Senado, para enquadrar deputados federais, senadores e empresários. A CPI, lamentavelmente, ao longo desse tempo, promoveu criminosos, deu palco para criminosos aqui e humilhou brasileiros e brasileiras que trabalharam e trabalham para salvar vidas. Não quis investigar corrupção, protegeu quem é acusado e com fartas provas de corrupção e acusa de crimes quem não cometeu crime algum. Esse é o cenário dessa CPI e ela termina exatamente desse jeito. Então, hoje é um dia para a gente lamentar que a CPI, depois de 6 meses, chega ao fim sem produzir algo que os brasileiros possam olhar e respeitar pela seriedade do trabalho. Esse é o senador, então, Marcos Rogério. Infelizmente, né, eu acho que nós já vínhamos falando aqui no Todo Dia News justamente sobre esse assunto. Praticamente o parecer dele é o que nós já discutimos aqui. E de fato, né, Jorge, é um senador muito coerente, sabe exatamente o que está falando e é bem isso mesmo que ele fala, né? Exato, o senador Marcos Rogério sempre ele atuou firme e forte, tentou atuar firme e forte nessa CPI e muitas vezes foi ridicularizado pelo senador Omar Aziz e pelo Randolfo Rodrigues e pelo nosso querido cangaceiro das Alagoas, Renan Calheiros, dono de 17 processos no Supremo e tem mais um pipocano da Odebrecht, Lava Jato aí, que ele está tentando segurar de todas as formas. Muitas vezes tentaram aí ridicularizar o senador Marcos Rogério. E o senador Marcos Rogério sempre foi muito coerente, inclusive com as testemunhas dele, porque eles tiveram testemunhas, viu, tio? Essa CPI, eles tiveram testemunhas plantadas deles. Por isso que essa CPI não vai dar em absolutamente nada, não vai acontecer absolutamente nada, provavelmente deve ser até anulada, viu, tio, essa CPI, não mereceu credibilidade da população, a população, de certo modo, foi bom que a população pôde conhecer um pouquinho mais da vida de cada um dos integrantes do G7, né, da CPI, da Covid-19, que não investigou absolutamente nada que deveria investigar, os estados e municípios que usaram milhões do dinheiro que era para ser aplicado no Covid, na implantação de hospitais de campanha, na compra de respiradores que nunca chegaram, né, e etc. e tal, e coisa. Então, para isso serviu essa CPI e as pessoas começaram a não ter tanto respeito quando tinham que falar, o senador Renan Calheiros. Então, o senador, ele é senador porque, por uma questão temporária, até porque a gente não sabe quanto tempo o Supremo Tribunal vai segurar esses 17 processos dele e até quando ele vai começar, ele vai conseguir intimidar as pessoas para não seguir mais esse 18º da Lava Jato, da Odebrecht, né, de dinheiro de corrupção ativa, passiva, desvio de dinheiro, enriquecimento ilícito e etc. e tal e coisa. Esse é o nosso senador Renan Calheiros. Então, foi uma CPI da vingança, foi uma CPI
de campanha, foi uma CPI que não apurou o que precisava ser apurado e tentou desmoralizar pessoas sérias, decentes, como eu volto aqui a insistir na doutora Yamaguchi, uma cientista, uma pessoa, uma médica comprometida, como o doutor Wang, falecido, não por Covid, faleceu de problemas cardíacos, mas eles desmereceram, ridicularizaram um empresário que também deu troco à altura, o velho da van, Luciano, Luciano Hang? Luciano Hang, Luciano Hang, o velho da van, é quem só conhece como velho da van, né, que tanto contribuiu, inclusive com a terra do Omar Aziz Manaus, mandando os cilindros de oxigênio, né, do bolso dele. E aquilo, fake news, o que é fake news? Fake news foi essa CPI. Essa CPI montada por esse trio, Tiosso, é o grande fake news desse país. Vai vendo, Brasil. Jorge, durante a CPI da Covid houve muito xingamento de palhaço para cá, palhaço para lá. Teve gente que falou que para virar circo só faltava a lona. E isso deixou muitos artistas circenses ofendidos, viu?